Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando a nossa aula de língua portuguesa do 9º ano. Hoje nós vamos conversar sobre o conteúdo gênero textual Carta do Leitor. Isso mesmo, e agora eu te convido a acompanhar os nossos objetivos. Eles são: ler e compreender uma carta do leitor, identificar o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências, localizar informações explícitas e inferir informações implícitas. Isso mesmo, nosso conteúdo é a análise, a leitura e compreensão de um gênero textual, como eu disse, a carta do leitor. Vejamos a introdução do nosso tema, entrando no tema. Algumas vezes você já leu um texto jornalístico e teve vontade de elogiar, criticar, comentar ou esclarecer um assunto em relação a ele? Se você já passou por essa experiência, você leu uma notícia, um artigo de opinião, uma reportagem, ou mesmo assistiu ou escutou no rádio alguma matéria jornalística e ficou com vontade de tecer algum comentário, uma opinião sobre o assunto que estava sendo tratado? Teve essa experiência? Então, é possível você expressar essa experiência para o veículo de comunicação. De que forma? Se é um veículo impresso, você deve, se a resposta é sim para a sua pergunta, né? Você pode procurar a seção de cartas, isso mesmo. Então, se você está através de um veículo impresso, realizando a leitura desse texto jornalístico, você pode procurar no próprio caderno, na própria seção, encontrar a carta do leitor, ou então comentários, opinião do leitor, painel. São vários nomes que os veículos dão para esse tipo de texto, para essa seção que você encontra e faz um comentário ou manifesta uma informação além sobre aquele conteúdo que você julga necessário. É um espaço que os veículos destinam justamente para isso, para os leitores se pronunciarem. Vejamos agora um exemplo ainda de algumas características de que encontramos uma carta do leitor. O que temos em uma carta do leitor? Através deste gênero textual, o leitor pode interagir manifestando-se sobre os assuntos tratados. O veículo de comunicação tem a oportunidade de conhecer e divulgar os posicionamentos dos seus leitores. Veja só, temos duas características bastante marcantes aí. Primeiro, relacionado ao leitor, que ele pode se pronunciar, se expressar, e também é uma forma do veículo de comunicação demonstrar que ele gosta de ser democrata, que ele gosta de mostrar o que o leitor acha sobre o material que está sendo produzido, né? Agora nós temos um exemplo, uma carta do leitor que realmente um leitor produziu e enviou para um jornal. Nós temos já um indicativo de onde é esse jornal, de onde essa carta foi colocada, né? É o Jornal Comércio do Jaú, no dia 6/2 de 2016, 6 de fevereiro desse ano. O título que o jornal colocou, né, nessa seção, Carta do Leitor, e o assunto dessa carta, consumismo. Então, o leitor enviou algo relacionado a esse tema. Vejamos comigo, lembrando que é uma boa oportunidade para você treinar a sua leitura. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista, na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta e se resume na fórmula de possuir tudo logo, sem pensar nas consequências que a nossa atitude pode trazer à própria sobrevivência do planeta. Basta pensar, só para dar um exemplo, na selvagem destruição da floresta amazônica por motivos econômicos, no avanço do deserto na África, na poluição do ar e dos mares, e no buraco de ozônio que foi encontrado na atmosfera, na direção dos polos. Todos esses fenômenos foram certamente causados pela ação dos homens. É necessária uma mudança de mentalidade. Deveríamos ser pessoas que não desejam tudo e de uma só vez para si mesmas, mas, impulsionados pelo amor, deveríamos ter sempre presentes as necessidades dos outros e, portanto, sabemos renunciar a bens supérfluos para que outros possam ter o necessário. Deveríamos ser também capazes de discernir
propostas semelhantes, feitas por grupos sociais e políticos, por exemplo, pela redução dos lucros para dar trabalho aos desempregados, um salário que leve em consideração os encargos familiares, a nossa responsabilidade diante do problema ecológico, e assim por diante, para poder apoiá-las e formar opiniões. José Camilo Magalhães, Paz de Barros, Jaú, São Paulo. Você conseguiu observar já algumas características. Nós temos aí um ponto de vista, uma tese e também argumentos que justificam, sustentam essa tese por parte do leitor. E uma característica aqui no final, vale a pena ressaltar, a assinatura. Como é um texto de opinião, o leitor tem que se manifestar e assinar esse texto para identificar quem é o autor desta opinião, desses argumentos. Temos um quiz agora, com base nesta carta. Quem redigiu esta carta do leitor? Letra A, Jornal Comércio do Jaú. B, Carta do Leitor, Consumismo. C, José Camilo Magalhães, Paz de Barros. Pode responder. Respondeu? Bem tranquilo, né? Estava no final, eu ainda repeti, mencionei o nome do autor-leitor, né? Bastante interessante essa característica. Vejamos então qual é a resposta. Se você assinalou a letra C, anotou a letra C, né? José Camilo Magalhães Paz de Barros é a resposta correta. Como eu mencionei, faz parte, é uma característica, um elemento fundamental nesse gênero textual, a assinatura do seu autor-leitor. Agora temos um trecho da carta para relermos e relembrarmos e também responder, ajudar na resposta da pergunta número 1. Carta do leitor, consumismo. Muitos dos males que afligem a humanidade e fazem entrever a possibilidade de um futuro trágico são provocados pela mentalidade consumista, na qual estamos inseridos, que é sinônimo de mentalidade egoísta. A pergunta: qual é o assunto principal dessa carta de leitor? Também faça a releitura, preste bem atenção, você já sabe a resposta, então responda.
Respondeu qual é o assunto, o tema principal desta carta de eleitor? Bem tranquilo, está no título da própria carta, está nos argumentos, no posicionamento. A carta toda fala apenas de um assunto, né? Que é, vamos conferir a possibilidade, o consumismo desenfreado em nossa sociedade que impacta o meio ambiente. Isso mesmo. O tema, se fosse resumir em uma palavra, é consumismo. Mas o autor ainda fala algo além sobre o consumismo. Ele fala do consumismo e todo o impacto, a consequência desse consumismo desenfreado, sem pensar, que algumas pessoas têm, de consumir sem pensar no outro, de consumir sem ter uma necessidade, né? Esse é o assunto da nossa carta. Vejamos agora o exercício número 2, sobre o mesmo trecho. Se você julgar necessário, faça a releitura. E a pergunta quer saber: o jornal Comércio Jaú é o suporte desta carta. Ela faz referência a algum tema desse jornal? Explique. Vejamos só. Nós fizemos a leitura e temos ainda um trecho, o início, a introdução desta carta. O leitor, em algum momento, a pergunta quer saber, se manifesta em relação a alguma matéria específica? Sim ou não? Responda. Elaborou sua resposta? Conseguiu relembrar, reler o trecho e verificar se há uma referência a uma matéria específica que foi noticiada anteriormente por esse jornal? Não, né? Não houve uma referência específica a uma notícia. Nós não sabemos. Se quisermos, temos que fazer uma investigação, ver as edições anteriores a esse dia, ver se o tema consumismo foi tratado, mas pela carta não há nenhuma referência. Então veja a possibilidade. Não faz referência, somente aborda o consumismo sem mencionar um fato, notícia, reportagem ou artigo.
Isso mesmo. Se houve algum texto jornalístico, o autor-leitor não mostrou qual era esse texto, só o tema. Agora, mais um exercício sobre o mesmo trecho. Temos duas perguntas. Letra A. Com que objetivo essa carta do leitor foi produzida? B. Ela expressa um posicionamento favorável ou contrário ao consumismo. Justifique. Respondeu? Agora nós tínhamos duas perguntas, né? Uma querendo saber qual a intenção, o objetivo, a finalidade desse leitor, e também a segunda dizendo se ele é contrário ou se ele é favorável ao consumismo, ao tema que ele está abordando, e justificar esse posicionamento dele. Então vejamos a possibilidade de resposta para cada pergunta. Letra A. O objetivo do autor é criticar o consumismo e suas consequências, mas também sugerir formas de evitá-lo. B. O posicionamento é contrário, pois o consumismo é comparado a uma atitude de egoísmo. Isso mesmo. Voltando aqui na questão A, na resposta, né? Ele tece a crítica, boa parte da carta ele tem argumentos contrários, né? Ele é totalmente contrário, então ele faz toda a argumentação contrária ao consumismo e no final ainda ele traz ali algumas sugestões para as pessoas não serem consumistas, né? Não levarem o consumismo para a sua vida, como pensar nos outros ou ver se aquilo realmente é necessário. E a letra B, a questão dele ser contrário, né? Ele é bem específico já no início. Ele compara essa atitude consumista a uma atitude de egoísmo. Agora nós temos mais um quiz sobre o mesmo trecho. Quais ações indicam uma mentalidade consumista? Letra A. Consumir, possuir tudo logo. B. Renunciar a bens supérfluos. C. Considerar as necessidades dos outros. D. Não pensar nas consequências do consumo. Veja só, a pergunta quer saber quais. Então nós temos mais de uma. Quais ações aqui descritas mostram uma mentalidade consumista?
Respondeu A, B, C ou D. Quais dessas mostram a mentalidade de consumo, que a pessoa é consumista? Se você marcou, anotou, escreveu aí no seu caderno. A letra A, consumir, possuir tudo logo. Sim, é uma ação que mostra, reflete uma mentalidade consumista. Da mesma forma, a letra D, não pensar nas consequências do consumo, também é uma ação que está ligada ao consumo. E são ações que o nosso autor traz na sua argumentação. Estamos chegando ao final da aula e o que vimos até o momento? Realizamos a leitura e compreensão de uma carta do leitor, identificamos o assunto, localizamos informações explícitas e inferimos informações implícitas. Temos ainda as referências, se você quiser se aprofundar sobre esse conteúdo. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!